Olá, eu sou Leandro Cabido, jornalista e comentarista esportivo. Já convido vocês para deixarem o seu like, a se inscreverem no canal e, é claro, ativarem o sininho de notificações. Eu tô falando baixinho porque a senhora e minha amada esposa está fazendo reuniões no escritório dela, então eu vou falar aqui bem baixinho, com muita calma, para, óbvio, não atrapalhá-la e também vocês entenderem a importância desse vídeo. Primeiro, deixando claro que quem paga o meu salário não é a Minas Arena e muito menos o Cruzeiro, né? Ah, você trabalha nos jogos do Cruzeiro. Sim, mas não pelo Cruzeiro. Então, não adianta. E eu sou jornalista, eu não sou influencer, tá? Eu não vou aqui jogar pra torcida, eu vou falar aqui os fatos e analisar basicamente jogando os fatos. Volta aqui, meu filho, ó. Pronto. Saiu do foco, mas voltou no foco, vocês não vão se incomodar com isso não, né? Bom, vamos falar sobre essa questão do Cruzeiro e também do Mineirão, sobre a polêmica dos ingressos, né? O Cruzeiro vai jogar contra o Brusque nesta terça-feira por mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo acontece às 9h30 da noite, obviamente no Mineirão. E isso tem gerado uma questão muito interessante, né? Porque de 6 dias para cá, 5 dias para cá, a torcida do Cruzeiro se mobilizou de tal forma para, obviamente, lotar o estádio e, claro, né, tentando dar uma resposta também ao outro lado, né, da lagoa, como a gente gosta de falar aqui em Belo Horizonte, com relação também à torcida do Atlético, que acabou de estabelecer aí o recorde do clube, tá? 60 mil torcedores no Gigante da Pampulha, sendo que o recorde, de fato, ele é do Cruzeiro, né? O Cruzeiro já colocou 61 mil pessoas no Mineirão e foi naquela final contra o Flamengo na Copa do Brasil 2017. Bom, dito isso, o que aconteceu? O Cruzeiro, ele fez uma projeção inicial de público de 7 mil torcedores, tá? E eu tive a oportunidade hoje de entrevistar tanto o Rodrigo Moreira, que é o diretor de inovação do Cruzeiro e também de marketing, e o diretor comercial da Minas Arena, que é o Samuel Lloyd, no programa 98 Esportes, da qual eu faço parte, da Rádio 98 FM aqui de Belo Horizonte, e consegui entender basicamente os dois lados. E me chama a atenção, primeiro, o Cruzeiro não entender a torcida dele, né, o público dele. Quando você faz uma projeção de 7 mil, é porque você acha que vai ter um público de 7 mil pessoas no estádio. E segundo, o Cruzeiro não tem um contrato de fato com o Mineirão, né? E não tem. O Cruzeiro, ele joga hoje no Mineirão por jogo, ele faz um contrato ali de jogo. E existe nesse contrato uma projeção estimada de público para que o estádio faça a logística toda deste campo de jogo. E o Mineirão, vendo ao aumento da demanda, tanto o Mineirão quanto o Cruzeiro, né, foi aumentando também a capacidade do estádio até que chegou no limite. Chegou nos 35 mil ingressos que já foram comercializados para essa partida. E aí, a resposta do Mineirão é basicamente essa. Não há tempo hábil e logística suficiente para garantir a segurança de 60 mil torcedores num jogo nesta terça-feira, já que teve o jogo contra o Atlético ontem, no domingo, né, do Atlético contra o América, no clássico pela Série A do Campeonato Brasileiro, e vai ter o jogo contra o Corinthians, também com previsão de público grande, né? E aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas e a isonomia, né? O estádio não teria que atender os dois? Não teria que ter 60 mil torcedores nos dois jogos? Na verdade, nos três, né? Aí eu falo para vocês, sim, mas existe uma diferença aqui jurídica e que é importante a gente ressaltar. O Atlético tem um contrato com a Minas Arena e a partir desse contrato aconteceu uma previsibilidade de carga total de ingressos. É basicamente isso. Lembrando que desde semana passada em Belo Horizonte pode ter público 100% da capacidade das arenas na capital, tá? Então é bom a gente ressaltar isso e deixar isso claro. Chegou um ponto que a Minas Arena não vai conseguir mais atender a essa demanda tanto da torcida do Cruzeiro quanto também do próprio clube. Deixa eu tomar aqui meu cafezinho, né? Porque ninguém é de ferro. Acabei de chegar da rádio. Bom café, né? Mas depois a gente pode conversar sobre cafés. Bom, voltando ao jogo do Cruzeiro. O grande problema é que
o Cruzeiro, neste momento, ele tá começando a jogar demais pra torcida, né? Tá jogando pra torcida, quer que a torcida apoie nessa empreitada, entre aspas, contra a Minas Arena. E a Minas Arena já falou que não tem jeito, cara. Então, eu não acredito que vai haver amanhã, por exemplo, 60 mil torcedores no estádio, né? Deve ter aí os 35 mil que, de fato, foram vendidos. O problema todo aqui é que já existe um problema comercial entre as duas partes. O Cruzeiro hoje deve cerca de 20 milhões de reais para Minas Arenas de débitos anteriores. Aliás, é importante ressaltar que esse débito era de 32, e aí houve uma negociação entre as partes e o Cruzeiro está pagando aí cerca de 20 milhões para Minas Arena. A impressão que eu tenho, tá, e aí não é informação mais, é só um sentimento, tanto do Cruzeiro quanto com relação à parte da Minas Arena, é que, primeiro, o Cruzeiro, como eu falei, errou o planejamento para o jogo. Né? Sai do Independência para tentar jogar com 7 mil torcedores no Mineirão, para mim não faz sentido, mas enfim, eu não vou entrar nesse mérito. E aí, a questão da Minas Arena em também não fazer um esforço sobrenatural para bancar os 60 mil torcedores. E aí tem uma explicação técnica de logística para isso. Primeiro, a Minas Arena tem 600 funcionários, né, colaboradores cadastrados no seu sistema, que estão certificados e devidamente treinados para receber esse total de público. E ele não pode simplesmente, ou ela não pode simplesmente pegar qualquer Zé Ninguém ali e colocar para fazer o trabalho dentro do estádio. Por quê? Porque a gente está falando aqui de segurança, de informação, de coisas que são importantes para a chegada e o conforto do torcedor dentro do estádio, né? E aí eu concordo com a Minas Arena. Pô, não dá para colocar qualquer um para fazer um trabalho que é muito sério e é uma obrigação muito grande, né? E aí eu tô falando de segurança mesmo, a gente tá falando de qualificar ali a experiência do torcedor perante o estádio na qual você está pagando o seu ingresso para poder estar lá. Bom, esse é um ponto. E aí vocês vão me perguntar assim, pô, mas já que o Atlético vai jogar contra o Corinthians na quarta-feira e o jogo do Cruzeiro acontece só na terça às 9h30 da noite, por que simplesmente não dobra esse contingente, né? Tipo, a pessoal que trabalha na terça também trabalha na quarta. Por causa de regulação do Ministério do Trabalho. Você tem que ter um período intertrabalho aí de 11 horas. E a soma do trabalho que está acontecendo, e aí foi uma informação, inclusive, que a própria Minas Arena me deu, é que está acontecendo apenas de 6 horas esse intervalo, então não pode, né? E não pode mesmo, tá? Eu já sofri isso muito quando eu trabalhava na Sempre Editora, quando eu tinha que montar a escala. Eu tinha que respeitar a escala de 11 horas ali de um profissional que, por exemplo, faz um jogo à noite e ele poderia, por exemplo, chegar para fazer uma cobertura ou outra cobertura de manhã. Não pode fazer isso, tá? Então acaba que, juridicamente, a Minas Arena está presa. Isso para mim é um fato e não tem muita negociação com relação à opinião aí não. E o Cruzeiro vai tentar jogar para a torcida para forçar a barra em relação a essa relação que eles têm com a Minas Arena. Só que para mim é uma grande bobagem. É uma grande bobeira, sabe? Basicamente porque o Cruzeiro não tem estádio. O Cruzeiro vai ter que jogar no Mineirão ali para quando ele quiser. E a torcida do Cruzeiro gosta do Mineirão. A torcida do Cruzeiro não gosta do Independência, tá? E não adianta alguém virar para mim e falar assim, mas não gosta. É o Mineirão que é o estádio do Cruzeiro, tá? É onde o Cruzeiro gosta de jogar. E a relação comercial entre as duas partes, ela tem que ser boa, porque basicamente o Mineirão vai ser a casa do Cruzeiro e só do Cruzeiro pelos próximos 20 anos, pelo menos. Né? E isso é importante ressaltar, basicamente, porque a relação comercial entre os dois lados tem que existir sempre. O Mineirão é um estádio de futebol e precisa ter futebol. Porque a partir do momento que o Cruzeiro não tiver mais o Mineirão, ou a Minas Arena não tiver mais o Cruzeiro, gente, basicamente o Mineirão vai virar um parque de exposições, igual a Expo Minas aqui na capital mineira. E não é isso o propósito do estádio, né? O Atlético vai construir seu estádio, está construindo seu estádio, né? A Arena MRV, que vai ficar pronta ali no fim de 2022, início de 2023. Então, a partir de 2023, basicamente, a Minas Arena só terá o Cruzeiro como cliente fiel. E, gente, isso tem que melhorar. Essa ação comercial, esse contrato comercial entre os dois lados tem que sempre acontecer da melhor forma possível. E aí eu vejo uma forçação de barra do Cruzeiro, uma questão também de reticências com relação à parte da Minas Arena, que isso vai ficar sempre acontecendo. E isso é ruim para os dois lados, na minha opinião, tá? Com relação a esse jogo contra o Brusque, do Cruzeiro, basicamente
vale a permanência do Cruzeiro na Série B, em que pese que eu acho que essa situação já está consumada, dificilmente o Londrina vai chegar aos 43 pontos que já tem o Cruzeiro, então é um jogo decisivo e o Cruzeiro deverá sim ter a carga máxima contra o Náutico na última rodada da Série B, mas basicamente esse jogo não valendo nada, né? Basicamente a despedida da Raposa na temporada. Bom, estes são os fatos, como eu falei para vocês, eu conversei tanto com Samuel Lloyd quanto também com o Rodrigo Moreira, e claro, entrevista conjunta com o Alex Silva, com o Everton Guimarães e também com o CJ, né, o Cristiano Junqueira. E eu vou deixar os links aqui para vocês verem também os posicionamentos exatos de cada lado, tá? Lembrando, o Cruzeiro não tem contrato com a Minas Arena, o Atlético tem, e obviamente por se tratar de uma PPP que, em tese, seria uma empresa, e no frigir dos ovos de fato é uma empresa, lembrando que PPP é uma parceria público-privada, tá, gente? Já que vocês talvez não estejam tão habituados a esses termos. Então, a Minas Arena, ela obviamente vai cumprir o contrato com o Atlético, contrato que já foi estabelecido há muito tempo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e vai ter que, de alguma forma, sacrificar esse contingente para o jogo do Cruzeiro, na qual o Cruzeiro não tem um contrato com eles. Então, é basicamente isso. Eu tentei dar um overview aqui dessa polêmica, dessa situação. Espero que vocês sejam bem educados nos comentários, tá? Não se esqueçam de se inscrever. E lembrando, tem Fala Cabido com vídeos todos os dias aqui no YouTube, tá bom? Um abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.